Nós estamos aqui tratando de mais um tema, e o tema deste mês é casa de prosperidade. E esse tema vem muito bem a calhar, vem no momento correto, porque nós sabemos, você sabe, eu sei, que as coisas não andam muito fáceis para ninguém, né? Nós vemos aí todos os dias isso acontecer no nosso trabalho, nos noticiários de televisão, enfim, nós sabemos, propalado por todos, que a economia vive tempos difíceis. Nós estamos aí praticamente numa recessão e as coisas estão complicadas. Muitas pessoas têm, infelizmente, perdido o emprego, outros que têm os seus negócios têm fechado as portas. Nós estamos num momento assim bastante atípico, extremamente pontual do ponto de vista econômico. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que eu e você, nós somos aqueles que habitam no reino de Deus. Nós somos aqueles que dependemos da provisão do reino. E nós não dependemos das circunstâncias e das coisas que estão lá fora. Eu não estou dizendo para você que eu simplesmente viro as costas para tudo que acontece, e porque eu desligo a televisão e tapo os ouvidos e fico lá, não sei o que está acontecendo. Claro, não é assim que as coisas se movem. Assim como cada um de vocês, eu sinto na minha carne o que acontece no dia a dia. Até porque toda a minha vida eu administrei os meus próprios negócios e eu faço isso ainda hoje. Eu sou o chamado bivocacionado, né? Eu estou no ministério, mas eu trabalho secularmente. Nós temos uma empresa pequena, eu e a Mari. Então nós sentimos na nossa pele as dificuldades do dia a dia. Mas o que eu quero meditar com vocês hoje, à luz da palavra de Deus, para que a gente possa juntos derrubar aqui alguns conceitos errados e construir no nosso coração alguns princípios que são fundamentais, é que, apesar de estarmos vivendo nesse mundo conturbado, cheio de dificuldades, numa economia adversa, eu e você, nós temos um outro tipo de oportunidade. Se nós demonstrarmos um comportamento diferente, se nós nos colocarmos em confiança, em fé, debaixo da autoridade, da direção, daquele a quem nós louvamos e declaramos Senhor da nossa vida, nós vamos enfrentar todas essas coisas de uma forma muito diferente. Nós verdadeiramente vamos manifestar prosperidade de Deus nas nossas vidas. Porque prosperidade de Deus não se resume exclusivamente a nós termos aquilo que para nós traz tranquilidade financeira. Prosperidade de Deus cuida sim das nossas finanças. Até porque eu quero desconstruir com vocês também aqui a ideia de que humildade e que viver em Cristo é um voto de pobreza ou algo que a gente faz colocando o dinheiro como um inimigo adverso. Não é verdade. Porque todos nós aqui temos contas a pagar. Vocês não têm contas a pagar? Sim ou não? E na hora de pagar a conta, você olha para ela e fala assim, Deus te pague. E a conta fica paga? Funciona assim? Se a sua funciona, me ensina como é, porque a minha não funciona assim. Ela olha para mim e fala, paga você. Se você não pagar, vai cortar sua luz, vai cortar seu gás, você vai ser despejado, enfim. Mas nós temos a oportunidade de aprender com o nosso Deus de que forma enfrentar essas coisas sem ter a dificuldade para poder pagar as nossas contas e viver a nossa vida de forma digna, próspera. Só para ficar com um exemplo aqui, uma figura de expressão do que eu estou querendo falar para vocês aqui hoje, compartilhar com vocês hoje. Eu me lembro que há pouco tempo, há um ano atrás talvez,
O Felipe e a Renata estão aí, então, né? Eu vi o Felipe. Onde é que eles estão? Estão ali. A Rei está lá. O pai da Renata, o Maurão, chegou para mim, o Maurão é engraçado. Aí ele disse para mim assim, Ricardo, é impressionante, cara, você é uma pessoa que eu nunca vi como você se desapega das coisas tão fácil. Nós estamos discutindo algumas coisas lá que nós tivemos que abrir mão no decorrer do tempo para poder manter a vida andando, né? Porque nem sempre dá para ter todas aquelas as coisas que a gente gostaria de ter. Mas como você se desapega das coisas tão fácil? Eu falei, Mauro, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho que desapegar de nada que primeiramente eu não tenha me apegado. Então fica mais fácil eu me desapegar daquilo que eu verdadeiramente não me apeguei. Então para nós, às vezes, prosperidade passa por um sofrimento grande, porque nós nos apegamos a coisas que nós não deveríamos ter nos apegado. Nós temos uma tendência a nos apropriar de coisas, e até de sonhos e projetos, que muitas vezes não vêm a acontecer ou não frutificam. E nós ficamos muito mal com isso, sem olhar para a realidade de Deus no nosso entorno, sem olhar para essas bênçãos que Deus tem prosperado na minha vida, na sua vida. Nós estamos tão presos naquilo que nós gostaríamos que fosse, ou naquilo que para nós é mais importante do que qualquer outra coisa, que nós nos esquecemos do restante. Tem esposa que o marido não pode nem sentar no sofá da sala, porque se sentar no sofá da sala, ele é expulso, porque a almofada está bonitinha, certinha no lugar, está tudo tão bonitinho que se você sentar ali, você vai me desorganizar. Aí o sofá e a casa são mais importantes que o marido. Tem marido que não permite que a esposa guie o carro, porque se ela guiar o carro, ela vai ralar meu carro, vai estragar meu carro. Né, Luiz Felipe? Aleluia, glória a Deus. Meu pai não tirava o meu carro da garagem, vocês acreditam nisso, não? O meu pai que me deu o carro, meu primeiro carro, ele não tirava o meu carro da garagem, sabe por quê? Porque eu era tão apegado ao carro, tão doente pelo carro, que o carro nunca saiu em dia de chuva. Deus é testemunha disso. Era um Passat TS, azul marinho, né, Mari? Azul noturno. Isso lá em 1980, zero, bonito. Os paralamas dele embaixo, você batia a luz assim, eu batia a luz, era azul. Nunca andou em rua de paralelepípedo. E olha que naquela época tinha muito mais paralelepípedo que tem hoje. Rua de terra, nem pensar. Ameaçava chover, eu enfiava o carro na garagem e falava para a Mari, vamos sair com outro carro, porque isso aqui não sai. Vocês acham que isso é manifestação da provisão de Deus? Isso é prosperar? O sujeito que andava a pé, de repente anda de carro, mas ele não anda de carro, porque ele é escravo do carro. Então muitos de nós, além dessas ideias erradas, construímos também uma ideia de que para viver espiritualmente, então eu tenho que pegar as riquezas e cortar de uma vez. Então eu não tenho carro, ter carro é pecado. Não, pecado não é ter o carro, é pecado o que eu faço do carro. Prosperidade de Deus é eu poder ter um meio de locomoção. Agora, se eu transformo o meio de locomoção em algo que eu idolatro, em algo que me impede de olhar para outras coisas, isso não é bom para ninguém. E é por isso que muitos construíram a ideia de que, para estar espiritualmente próximo de Deus, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você acha que Jesus está querendo dizer para você, se você não for pobre, você não vai para o céu? Era isso que ele estava querendo dizer para você? Para mim? É claro que não. Não se trata disso. O que ele está dizendo é que se a sua riqueza, se o seu coração, se a sua expectativa de prosperidade está nas coisas, está no material, certamente você vai ter grandes dificuldades de entender o melhor que provém do espiritual. Se você tiver o seu coração preso em alcançar objetivos de riqueza, você talvez nunca usufrua do prazer e da alegria e do convívio da sua família.
Quantas são as histórias de homens bem-intencionados que viveram uma vida inteira na expectativa de dar uma vida confortável para a família, mas nunca fizeram parte verdadeiramente dessa família. Nunca dedicaram tempo a essa família. Será que nós podemos chamar isso de prosperidade de Deus? É esse o objetivo de Deus para nós? Então deixa eu colocar aqui com vocês alguns versículos para a gente começar a fluir um pouquinho melhor nisso. Eu queria colocar primeiro algo que está em Eclesiastes 5,18, se o Vlad puder colocar para nós, por gentileza. Acho que eu consigo ler sem óculos, eu botei aqui uma letra boa. Aí. 5,18, é isso? 5,19, perdão, Vlad. Isso, aí está. Vamos ler nessa versão mais fácil, vai. E quanto Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isto é um presente de Deus. Vou ler para vocês na minha versão o que está escrito. Você deve ter talvez uma versão diferente. Se você tiver, por favor, abra a sua Bíblia para nós vermos juntos. Na minha diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, preste bem atenção, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é, dom de Deus. Quem está dizendo isso aqui é Salomão. Mais lá na frente ele explica que ele é uma pessoa indicada para falar a respeito desse assunto. E eu vou usá-lo hoje, inclusive, como um exemplo, para que a gente possa compreender de que forma nós podemos ser prósperos diante de Deus. Prósperos segundo a provisão de Deus nas nossas vidas. Deus não tem nenhum objetivo na pobreza, amém? Amém? Porque se você tem objetivo na pobreza, hoje isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Deus nos quer financeiramente capacitados. Mas Ele nos quer também bons gestores daquilo que Ele nos confia. É o que Ele está dizendo aqui. Deus, eu gosto mais dessa versão aqui. Aliás, essa versão não sei qual é, mas a minha Almeida atualizada, corrigida, revisada e atualizada. NVI? Bom, enfim. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, Ele lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Veja bem, quando eu disse aqui no começo que alguns pais, alguns homens se esmeraram e se empenharam em dar às suas famílias um lar confortável e próspero e não fizeram parte desta família enquanto faziam essa tarefa, certamente eles não tinham aprendido da parte de Deus como proceder diante dessas coisas. Porque esse tipo de conquista não abençoa. Não é do reino. O desejo de Deus é que nós tenhamos, sim, bens e alcance alguns bens, e possamos usar desses bens com o entendimento de que se eles nos foram concedidos, é para que sejam um benefício para todos. E nós mesmos não sabemos como fazer isso. Por isso é dom de Deus na minha vida e na sua vida. Nós não viemos geneticamente programados, muitas vezes, para fazer bom uso daquilo que Deus nos confere. Por isso eu dei o exemplo para vocês do meu carro aqui logo no começo, e vocês pensem em quantas coisas talvez vocês façam o mesmo, ou já fizeram o mesmo, mas era exatamente assim que um carro representava na minha vida. Certamente aquilo foi uma bênção que o meu pai, felizmente, pôde prover na minha vida. E eu tenho certeza que quando ele fez isso,
Ele não fez no intuito que o carro fosse uma interposição entre eu e ele, ou entre eu e outras pessoas, ou que ele chamasse mais atenção do que por si mesmo ele fosse um meio de transporte. Mas eu, sem o dom de Deus, e naquele tempo eu não tinha Jesus no meu coração, eu tratava do carro com maior deferência e importância do que qualquer outra coisa. Aquilo para mim era o meu diamante, a minha pedra preciosa. E ao invés de ele me levar para lá e para cá, não. Ele me prendia, porque eu não saía em dia de chuva. Eu saía na rua e o negócio tinha uma nuvem um pouco mais cinza, eu não saía com o carro. Tem cabimento uma coisa dessa? Tem uma expressão maior dessa verdade do que o exemplo que eu estou dando? Se Deus nos confere a oportunidade de sermos prósperos, como família de Cristo, receber dele coisas boas, agradáveis, prosperar nas nossas vidas, ele faz no intuito que a gente possa usufruir bem dessas coisas. Não adianta nada nós desejarmos e buscarmos e trabalharmos e ganharmos para que as coisas se tornem tão importantes que a gente passe a viver em função delas e não elas em nossa função. E é por isso que é mais fácil um camelo atravessar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Porque ele é incapaz de se desapegar dos bens. Porque ele entende esses bens como se dele fossem. Mas aqueles a quem Deus prosperou e deu riquezas, ele tem um entendimento diferente. E o entendimento dele é que Deus lhe concedeu essas coisas para que ele usasse com sabedoria, gozasse, tivesse proveito, mas não se apegasse a elas. Não se apropriasse delas. Não tornasse essas coisas como um impedimento entre você e Deus. Nós precisamos buscar do Senhor, primeiramente, sabedoria. Sabedoria para prosperar. Porque se nós orarmos somente por prosperidade, nós vamos incorrer no risco de viver aquela triste teologia da prosperidade, que também é muito difundida, que se opõe aos que pregam a humildade como uma manifestação de pobreza. E humildade e pobreza não tem nada a ver uma coisa com a outra. A teologia da prosperidade faz com que você encontre um Deus utilitário com quem você só faz troca todo o tempo, para buscar aquilo que você verdadeiramente deseja e quer alcançar de qualquer maneira. Porque sem aquilo ou sem aquelas coisas, esse Deus não é bom o bastante, nem você feliz o suficiente. Se nós não tivermos sabedoria da parte de Deus, se nós não buscarmos de Deus sabedoria para receber essa provisão, humanamente falando, nós vamos guardar o carro na garagem. Nós vamos cometer um monte de erros que são inerentes à nossa humanidade. E aquilo que era para ser bom, vai se tornar tristeza. Então, quando o Mauro me falou isso, eu disse, olha, Senhor, obrigado, porque o Senhor verdadeiramente transformou a minha vida. Nós estamos falando dessa verdade justamente a respeito de um bem material. Ele disse, olha, antes eu era escravo do bem material. Hoje eu nem considero o bem material meu, senão uma concessão de uso. Se nós buscarmos sabedoria de Deus, nós vamos ver que Deus ele é tão maravilhoso, que Ele vai nos conceder a ponto de nós podermos abençoar outros, a ponto de transbordar em nós, e nós podemos dizer assim, Senhor, uau, eu quero abençoar outros, porque isso vai além da minha necessidade, vai além do que eu imaginava. Eu posso abençoar outros. No entanto, quando eu não busco sabedoria de Deus, eu fico focado em mim mesmo.
o que eu preciso, o que eu preciso, o que eu quero, o que eu desejo o tempo inteiro, como se o meu eu, a minha necessidade, fosse maior do que a sua. E aí nós fôssemos aquele monte de filhos que brigam com os seus pais para disputar atenção, para disputar finanças, para disputar qualquer tipo de coisa, porque quem grita mais conquista mais. Imagina uma igreja e todos aqui orando pela provisão de Deus e todo mundo brigando pelo seu quinhão do reino. Isso seria bom proveito para nós? Eu não creio, sinceramente eu não creio. Se a gente andar um pouco mais para frente, nesse mesmo livro de Eclesiastes, Salomão aqui diz assim, no capítulo 6, versículo 1, ele coloca, eu vou ler a minha versão aqui, vocês podem ler de vocês ou acompanhar no telão, mas diz assim, há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estanho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Eu busquei aqui estanho, a minha Bíblia você aperta, aqui tem uma ferramenta chamada The Strongest, e ela traz aqui o dicionário da palavra original. E ela fala que esse significado aqui pode ser o significado do servo que não traz bom proveito daquilo que recebe. O que Salomão está dizendo é que Deus pode te dar todas as coisas. Você pode estar na casa da prosperidade de Deus. Mas se você não tem sabedoria da parte de Deus, se os seus sonhos não compartilham com os sonhos de Deus, você não tem concessão para aproveitar absolutamente nada. Você não consegue aproveitar de absolutamente nada. Nós conhecemos muitas pessoas que são pobres, têm uma mente pobre e vão continuar assim, porque entendem que dependem dos outros para receber todas as coisas. E tem algumas que são ricas e acham que dependem de si mesmas e fora delas nada mais acontece e vivem todo o tempo atrás disso e nunca aproveitam o que têm. Eu conheço gestores, formadores de grandes empresas, empresários consagrados, conheço pais de família que trouxeram isso para as suas gerações. Olha que coisa terrível. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Aproveitar nunca. Eu cresci com o meu pai repetindo isso no meu ouvido durante muito tempo. E só fez significado o dia que Deus ministrou no meu coração essa história toda. Mas meu pai dizia o tempo inteiro, eu sou da geração que veio para construir. Eu me lembro do meu pai aproveitar basicamente nada do que efetivamente ele construiu. Por quê? Era um cara culto, inteligente, saiu do nada, construiu seus próprios negócios, fez fortuna. Eu tive uma infância super privilegiada, juventude, adolescência. Enquanto eu tinha costas quentes, como diz a minha cunhada, era um espetáculo. Mas ele mesmo não conseguia usufruir de nada, absolutamente nada. Porque ele não tinha entendimento da parte de Deus para poder gozar com prazer dessas coisas que ele havia conquistado. Ele achava que garantir para gerações futuras era o importante. Que erro. Né? Meus filhos dizem, que erro. É verdade, que erro. Que erro. Porque a provisão de Deus era suficiente para a minha geração, para as próximas gerações e para as gerações das gerações e por todas as gerações que o Senhor abençoar.
Se eu aplicar a sabedoria de Deus na minha casa e você na sua casa, as nossas gerações vão agir segundo a prosperidade de Deus, com a sabedoria de Deus, e não vai faltar para ninguém em nome de Jesus. Voltando essa história aqui um pouquinho, nós podemos ler aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos na minha versão, e a gente vai colocar aí também. 2 Crônicas 1. Segunda Crônicas 1, nós vamos ler a partir do versículo 7. Personagem bem conhecido de todos nós, acabamos de falar dele. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benevolência para com o meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em teu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua promessa dada ao meu pai Davi. Olha as gerações aqui. Porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderá julgar este teu povo que é tão grande? E olha o que Deus responde. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te fiz reinar. Sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem haverá depois de ti rei que tenha coisas semelhantes. Toda vez que eu leio isso, eu fico imaginando a forma reversa do que está escrito. Porque que oração foi essa que Salomão fez diante de Deus? Como foi esse coração que Deus leu? Porque eu gostaria de aprender com ele. Ele conseguiu chegar diante de Deus de tal forma, porque nós não convencemos Deus com palavras, e por mais que você esperneie, se as suas palavras não estiverem de acordo com aquilo que está no teu coração, não bate. E Deus sonda os nossos corações, os meus e os seus, e sabe exatamente o que passa nas nossas mentes. Se você não estiver alinhado com aquilo que você diz, a sua oração não vai alcançar prosperidade da parte de Deus. Salomão chega para Deus e diz assim: olha, para falar a verdade, para ser honesto, eu tenho um reino enorme, super rico, eu tenho mais dinheiro do que eu posso sonhar em gastar eu e as próximas gerações, já tenho todas as terras e coisas conquistadas, tenho um povo enorme que está debaixo da minha autoridade, submete a minha autoridade, reconhece a minha autoridade. Mas eu preciso que o Senhor me prospere além daquilo que eu sei fazer com essas coisas. Porque se eu botar a mão nisso, segundo o meu racional, eu vou destruir tudo que o meu pai Davi construiu. E tudo que ele construiu foi segundo a tua vontade, Deus, e segundo a tua direção. Eu não sei como você lê isso, mas é assim que eu leio. Salomão chegou diante de Deus e disse: Deus, por gentileza, me ensina como tocar esse negócio. Me ensina a ter um coração como o do meu pai, que ficou conhecido como um homem segundo o coração teu. E por isso ele alcançou e construiu tudo isso. E eu pude estar no lugar onde eu estou. E agora, como geração que sucede, abençoada,
eu quero ter esse mesmo tipo de ligação contigo. E a prosperidade que eu espero de ti é que eu deixe de ser um menino e me torne um homem. Um homem de Deus, que administra bem o teu povo, o reino, as riquezas, até a sabedoria que o Senhor vai me conceder. Nós sabemos que Salomão, aplicando essa sabedoria, ele está num dia em que o povo trazia a ele as causas para que ele pudesse julgar, e duas prostitutas. Quem conhece a história das prostitutas que tiveram 2 filhos? Conhecem a história? Senão depois você lê a Bíblia, que é bom, né? Aí a gente fica inteirado de todas as histórias bíblicas, porque elas são para mim e para você. Ela está entre Gênesis e Apocalipse, tá bom? Gostou da referência? Amém? Glória a Deus, aleluia. Que bom. Se você, né, lê um pouco mais. São só 66 livros, tá bem? As 2 prostitutas tiveram filhos. E as 2 botaram as crianças para dormir com elas, mas uma delas era mais estabanada e bem mais fora da casinha do que a outra. Dormiu em cima da criança e a criança morreu. Simplesmente morreu. Mas ela acordou primeiro do que a outra, viu que ela estava morta, foi lá e trocou. Olha que boazinha. Pegou a criancinha viva, deixou com ela e a morta com a outra. E a outra olhou para a criança morta quando acordou. Ai, meu bebê morreu. Mas olhando bem, como boa mãe, não, esse aqui não é o meu. O meu é esse. E começou o meu esse, o seu esse, o meu esse, o meu esse, o seu esse. Elas foram para onde? Diante do rei. Salomão, esse que pediu a Deus sabedoria. Olha que tipo de prosperidade Deus concede. A gente só pensa em prosperidade como riquezas materiais, né? Mas olha onde Deus vai. Ele chega diante dessas 2 senhoras, vamos colocar assim, e diz assim, o que está acontecendo? E elas contam o caso. E uma diz, é meu, não é meu, eu sei que elas não chegam a acordo algum. E ele diz assim, então vamos fazer o seguinte, já que vocês não chegam a acordo, vamos rasgar a criança no meio, metade para cada uma. Nos dias de hoje, talvez algum de nós que não está acostumado com o reino, e nem com a autoridade, entendesse isso como uma piada de mau gosto. Ele não vai fazer isso. Mas eles lá sabiam que ele ia fazer isso sim. E que o soldado que está com a espada na mão não ia esperar mais 2 milésimos de segundo para executar a ordem. Ele não está lá para questionar a ordem, nem para concordar a ordem. Ele estava lá para executar a ordem e ponto. Era o rei e ele, o soldado, ele ia cortar a criança no meio e fim de papo. Ia dar metadinha sangrando assim para cada mamãe. Mas Deus prosperou a vida daquele jovenzinho. E fez de Salomão um homem sábio conforme ele prometeu. E ele fez isso não porque ele queria cortar a criança no meio. Porque ele sabia exatamente onde as coisas iam terminar. Ele confiava no Deus a quem ele estava servindo. E na hora que a criança ia ser cortada, a mãe verdadeira da criança diz, não, por favor, que não morra a criança, mas dê para ela, mas que ela permaneça viva, que meu filho permaneça vivo. Opa, descobrimos a mãe. Porque a outra, corta mesmo, a minha já está morta. O que nós podemos ler? A nossa sabedoria humana, o nosso juízo humano, algumas vezes nos leva a cortar criancinhas no meio. Ou a mandar cortar criancinhas no meio. Quando, na verdade, nós deveríamos estar reproduzindo aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Porque do que adianta a palavra de Deus, aquilo que nós estamos fazendo e ministrando aqui hoje, vocês vão discutir nas suas mesas, senão para que a gente receba de fato essa prosperidade, essa provisão na minha vida e na sua vida.
A palavra de Deus ministrada é para que a gente vá além daquilo que a gente já faz. Para que abra os nossos olhos, para que os princípios de Deus se estabeleçam em mim e em você. E para que nós sejamos incentivados a praticá-los, a incluí-los nas nossas vidas e nas nossas decisões. Como é que eu posso dizer que eu vou vencer a crise na empresa onde eu trabalho, onde eu sou o gestor? Como eu posso dizer que nós vamos enfrentar a adversidade da economia que se estabeleceu no Brasil, se eu continuar rasgando criancinhas no meio, segundo as minhas próprias decisões? Eu posso correr o risco de fechar a porta que Deus abriu. Eu posso correr o risco de demitir quem não era para ser demitido, ou de ser eu o demitido, sem que fosse a minha vez, porque eu reproduzi um comportamento indevido e inadequado diante da minha fé. Tirei Deus da causa e da questão. E se nós tirarmos Deus dessa causa e dessa questão, em que Salomão estava julgando, eu tenho certeza, segundo as próprias palavras de Salomão, de que esta causa não teria sido para nós um exemplo, como ela hoje é. Certamente ela teria tido outro fim. A maneira de nós enfrentarmos a crise, as dificuldades, sejam elas de ordem financeira, pessoal, familiar, a maneira de nós termos prosperidade de Deus na nossa vida, e prosperidade é quando as coisas melhoram e vão além daquilo que elas já haviam alcançado, é quando eu busco de Deus sabedoria, entendimento, disposição para usufruir de todas as coisas. Usufruir a ponto de que em mim e através de mim, não somente eu, mas a minha família, os meus amados, os meus amigos, filhos, pais, esposas, no meu trabalho, na escola, na faculdade, enfim, todas as pessoas também sejam beneficiadas daquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida. E não só naquela visão egoísta de que todas as coisas são feitas para mim, por mim e para mim. Como eu disse no princípio, todos nós estamos enfrentando problemas e dificuldades. Mas todos nós temos o mesmo Pai. E eu tenho certeza de que o meu Pai não gosta mais de mim do que de você. E o desejo que Ele tem de que eu seja próspero é o mesmo desejo que Ele tem para que você seja próspero. E é por isso que nós somos casa de prosperidade. E todos juntos somos casa de prosperidade, casa de provisão de Deus, para as nossas vidas e para as vidas das pessoas que conosco estão, que cruzam o nosso caminho. Voltando aqui em Eclesiastes, para nós encerrarmos e vocês poderem abençoar uns aos outros nas mesas, não reministrando o que foi ministrado, não, gente, mas orando, ouvindo e sendo ouvido. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens. Quem é o homem a quem Deus conferiu riquezas e bens? Eu sou, e você? Ele lhe deu poder. Poder, olha isso. Ele lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção. E gozar do seu trabalho. E isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. O mundo lá fora está pegando fogo.
lá fora o pau está quebrando. E nós aqui, nós estamos alegres, porque a nossa confiança está na provisão do Senhor. A nossa confiança está na prosperidade de Deus sobre as nossas vidas. Olhe quem você era. Quando eu olho para trás e vejo quem eu era, as coisas que eu fazia, e o que Deus transformou, eu digo, Deus, continua essa obra em mim. Porque esse negócio é bom, funciona. Funciona. A nossa oração é: Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento. Afinal de contas, tem aqui um compêndio de 66 livros, cheio de instruções valiosas, que são ministradas na minha vida, que estão diante de mim para que eu busque, leia, receba. E isso é prosperidade de Deus na minha vida. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas, e vão ser benefício para mim e para você, e vão sobejar, e vão além das nossas vidas, e vão abençoar a vida de muitos em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar que se você entrou aqui hoje com um pensamento de pobreza, com um pensamento de falta de provisão, preocupado com a crise, preocupado com a situação financeira, preocupado com a situação familiar, preocupado com qualquer coisa, eu quero declarar que você hoje se despreocupa em nome de Jesus. Porque eu quero declarar sobre a sua vida sabedoria de Deus para lidar com cada situação que está diante de você. Eu quero declarar sobre a sua vida provisão de Deus, prosperidade de Deus em todas as áreas em nome de Jesus. Para que você faça o impensado, para que você proponha aquilo que nunca passou pela sua cabeça, para que o sobrenatural de Deus venha e se confirme em você em nome de Jesus. E quando alguém te perguntar, por que as coisas estão indo tão bem para você? Você não bata no peito e diga assim, não, porque eu sou um crentão. Não, não, não. Venha cá, é simples. Eu quero apresentar para você a solução. E ministre Jesus na vida dela. Dê a ela a oportunidade de entregar sua vida ao Senhor e de viver com você essas mesmas provisões, esse mesmo derramar de Deus. Porque Deus morreu para que nós todos tivéssemos vida e vida abundante em todas as áreas. Amém? Amém.